partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os teus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, a tua palavra nos diz que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Por isso, ó Pai querido, assim como o Senhor Jesus ministrou esta palavra na vida dos apóstolos, na vida daquelas pessoas que estavam ao seu redor, assim como o Senhor Jesus ministrou milagres, curas, sinais e prodígios e maravilhas, que o Senhor Jesus também, ó Pai, possa operar no meio de nós, possa alcançar cada uma destas vidas, ó Deus, com sinais, com maravilhas, com a manifestação da tua santa palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. O tema da mensagem esta noite é: quem pecou? Para introduzir esta palavra, eu quero ler aqui em Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Irmãos, veja que o apóstolo Paulo nos mostra, resumidamente neste versículo, a obra de Cristo na nossa vida, a obra do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, porque ele riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Meus irmãos, nós precisamos entender que a obra de Cristo na cruz, como nós lemos agora, cravando-a na cruz, Jesus, ele foi pregado na cruz, ele foi levantado na cruz, ele morreu na cruz, ele foi descido da cruz, tirado da cruz, foi sepultado, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia diz que onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, ali ele está presente. Então Jesus está presente aqui no nosso meio. Irmão, se você crê no Senhor Jesus, você precisa crer na obra que ele realizou. Você precisa crer na manifestação do seu poder. Você precisa crer que todo escrito de dívida que era contra nós, toda palavra contrária, toda palavra contra, todo mal, acabou. Porque Jesus, ele assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele pagou o preço do sofrimento, ele pagou o preço da dor, ele pagou o preço para que nós pudéssemos ser livres. Ele mesmo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E para a liberdade, diz a Bíblia, é que Cristo nos libertou. E que liberdade é essa, irmãos? É a liberdade de vivermos pelos princípios ensinados pelo Senhor Jesus. Porque da nossa própria vontade, nós não conseguiríamos viver.
a vontade de Deus. Mas a partir do momento que nós nos rendemos ao Senhor, que nós aceitamos a obra de Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a agir através da nossa vida e ele nos ajuda a cumprirmos a vontade de Deus. Então, você não está sozinho para cumprir a vontade de Deus. Você não está sozinha para cumprir a vontade de Deus, mas o Senhor está nos auxiliando através do seu Santo Espírito. Irmãos, quando eu leio aqui em João, capítulo 9, eu observo que o que o apóstolo Paulo ensinou, o Senhor Jesus não só ensinou, mas praticou. Ele operou na vida das pessoas milagres, curas. Ele operou na vida das pessoas coisas extraordinárias, para que ficasse provado que ele é soberano sobre todas as coisas. Ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. A única coisa que nós precisamos fazer, irmãos, é seguir ao Senhor Jesus. É estar com o Senhor Jesus. É viver para a glória de Deus. É viver na presença de Deus. É viver para exaltar a Deus. É viver para glorificar o seu nome. E quando nós fazemos isso, irmão, então nós estamos no caminho certo. Se nós estamos aqui, é porque Jesus está aqui. Quando nós saímos daqui, Jesus nos acompanha, porque ele está sempre conosco. Então a ideia é de que nós fazemos tudo para Jesus. A ideia é de que nós vivemos para Jesus. Porém, irmãos, muitas pessoas, elas têm dificuldade de entender o Evangelho. O Evangelho é Jesus, Jesus é o Evangelho, a boa nova, a boa notícia de que Jesus veio ao mundo para a salvação do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas olham para Jesus, muitos até acreditam em parte, acreditam em alguma coisa, mas não acreditam na obra completa. Então eu tenho que me perguntar, eu acredito na obra completa da cruz? Eu acredito que todo escrito de dívida que era contra mim foi cravado na cruz? Eu acredito que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Eu acredito que Jesus, ele pode nos purificar, pode nos limpar, pode nos manter firmes nesse caminho? Se eu creio nisso, irmão, então eu entendi. Agora, se eu tenho dúvidas, se eu acho que não é, porque não tem outro caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o único jeito, irmãos, de nós chegarmos a Deus é através do Senhor Jesus. Não tem outra opção. Não adianta as pessoas quererem dizer que tem outra opção, porque não tem. Não adianta as pessoas dizerem que vão chegar lá por outros meios, porque não vão chegar. É só mediante o Senhor Jesus. E quando as pessoas creem em parte do que Jesus ensinou, que creem em parte do Novo Testamento, e que ficam misturando os conceitos, essas pessoas têm dificuldade de permanecer. Essas pessoas têm dificuldade de se libertar do que os outros falam. Essas pessoas têm dificuldade de se libertar da opinião do meio onde ela vive. Então ela vive com medo, ela vive oprimida, ela vive cheia de dúvidas, porque ela não creu na obra completa do Evangelho, do Novo Testamento. Então, Jesus está diante de um homem, olha o que a Bíblia diz. Passando, Jesus viu um homem cego de nascença. Já expliquei isso aqui para vocês, que eles associavam a doença a uma maldição, a um mal. Então, o que causava maldição para eles? O pecado. Então, na cabeça do povo daquela época, uma pessoa que nascesse deficiente é porque ou os pais dela tinham pecado, ou ela tinha pecado, que foi o que aconteceu aqui. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Veja, irmãos, que eles pensavam assim: olha, se você fizer
alguma coisa ruim, você vai colher alguma coisa ruim. Eles não acreditavam que alguém pudesse entrar no meio do processo e dizer assim, olha, esta consequência do mal não virá sobre a sua vida, porque eu vou sofrer a consequência no seu lugar, eu vou sofrer por você. Até os dias de hoje, esse conceito da graça de Deus é muito difícil das pessoas aceitarem, porque existe um ditado que está na boca de muita gente por aí, que diz assim, olha, aqui se faz, aqui se paga. E até pessoas que conhecem a Bíblia, que leem a palavra e tiveram um conhecimento razoável, continuam falando isso. Aqui se faz, aqui se paga. O que a pessoa fez vai voltar para ela. O que ela fez vai ter uma consequência, vai ter um mal, vai ter um problema. Então, irmãos, esta ideia é que muitas vezes mantém as pessoas aprisionadas. Eu vou dar um outro exemplo prático, além desse aqui da Bíblia, só que esse dos dias atuais que aconteceu comigo. Aqui, nesta igreja, chegou aqui uma senhora, ela até veio com 2 crianças, parou o carrinho lá atrás, carrinho de bebê, uma criancinha maior, outra menorzinha, e ela falou assim comigo aqui, pastor, eu já vim aqui algumas vezes e eu gostaria de congregar aqui nesta igreja. Como você sabe, não chamamos as pessoas. Nós não estamos chamando, querendo tirar pessoas de outras igrejas para congregar conosco. Isso não existe. É livre e espontânea vontade. Vocês sabem disso. Aí eu falei com ela, olha, e a irmã é de qual igreja? Ah, eu sou da igreja tal. Eu falei assim, então, irmã, normalmente quando uma pessoa vem de uma igreja, a gente pede que, se a senhora puder trazer uma carta lá da igreja de recomendação da senhora, a senhora se despedir, conversar com as pessoas e tal, para não ficar, né, aquele clima chato e tal. Aí, passou-se alguns dias, essa senhora retorna aqui, isso aconteceu aqui, e falou assim para mim, pastor, eu vim aqui lhe dar uma satisfação. Eu falei, sim, irmã, eu não vou mais vir para cá. Eu falei, a irmã resolveu então permanecer lá? Ela falou assim, pastor, porque eu fui conversar com a minha pastora e ela me disse que ela pagou o preço pela minha vida, ela lutou pela minha salvação e que ela fez tudo por mim. E se eu sair da igreja dela, eu vou estar debaixo de maldição para o resto da minha vida, e eu nunca mais vou ser feliz na minha vida. Então, pastor, eu não posso sair, porque senão eu vou estar debaixo de maldição. Eu falei, olha, irmã, se a irmã pensa isso, amém. Eu não quis ensinar e pregar e explicar nada, porque isso não vai impedir a salvação daquela mulher. Mas o que é gritante, meus irmãos, é um ser humano achar que ele pode pagar o preço pela salvação de alguém, que é pelo esforço dele que alguém é salvo. Não existe isso, meus irmãos. O preço foi pago na cruz do Calvário. Cada pastor, cada pastora, cada irmão, cada irmã, nós somos apenas servos de Deus e nós somos canais de Deus para abençoar as pessoas. Quem salva é o Senhor Jesus, quem cura é o Senhor Jesus, quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus, e quem vai voltar para buscar a sua igreja é o Senhor Jesus. Ninguém vai ficar debaixo de maldição porque foi congregar em outra igreja. Ninguém vai ficar debaixo de maldição se ele trabalha no emprego e muda para uma outra cidade ou vai para um outro local. Irmãos, agora, quando a pessoa acha que ela tem que pagar o que ela recebeu, seja do benefício, ou seja, de uma coisa ruim que ela fez, ela se torna uma pessoa escrava. Ela se torna uma pessoa presa. Mas não foi para isso que o Senhor Jesus veio. O Senhor Jesus veio para nos dar a liberdade. Então preste atenção nisso. A cabeça daqueles apóstolos é como a cabeça de muitos, de que aquela pessoa ou qualquer pessoa, ela deve algum tipo de obrigação aos homens. Ela deve algum tipo de obrigação a uma figura humana. E através
através dessa suposta obrigação, muitas pessoas têm sofrido, muitas pessoas têm vivido debaixo de jugo, de tristeza, de angústia. Por quê, irmão? Aí, por exemplo, alguém fala assim, olha, por que as igrejas, determinada igreja A, B ou C está cheia? Por causa disso. Porque a pessoa se sente presa. Às vezes ela nem quer mais ir, mas ela está ali debaixo de um jugo, debaixo de uma maldição. Porque se ela sair, ela está amaldiçoada. Se ela sair da cobertura espiritual do fulano, do ciclano, ela está debaixo de maldição. Irmão, nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Toda maldição que foi lançada contra a nossa vida, ela foi cravada na cruz do Calvário e foi cancelada. Todo escrito de dívida que era contrário a nós foi cancelado. Eu preciso crer na obra completa da cruz para que eu possa viver a liberdade que Cristo me deu. Se eu não creio, irmão, na obra completa da cruz, eu vou ficar desse jeito, perguntando, mas por que fulano está passando por isso? Por que ciclano está passando aquilo? Quem pecou? Ele ou seus pais? A culpa é de quem? Esta é a pergunta. Quem é o culpado? Muitas vezes, irmãos, esta pergunta de a culpa é de quem? Quem pecou? Ele ou seus pais? O pecado está onde? O pecado está escondido? O pecado está aparecendo? Então, irmão, isso serve para aprisionar e não para libertar. Veja o que Jesus respondeu. Jesus disse, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus disse assim, olha, os pais dele não estão em pecado, ele não está em pecado, mas ele nasceu cego, porque eu iria passar hoje aqui e vou curá-lo em nome do Pai. Era para que acontecesse um milagre. Mas ninguém que estava naquele ambiente tinha entendido isso. Com certeza nem o cego sabia disso, com certeza nem os apóstolos sabiam disso. E a Bíblia diz assim, olha, tendo dito isso, cuspiu na terra, Jesus cuspiu na terra, e com a sua saliva fez lodo e untou os olhos do cego. E disse, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. O milagre aconteceu na vida daquele cego de nascença. Jesus operou na vida dele. Irmão, não tem ninguém que possa impedir Deus de operar na sua vida. Jesus está aqui e Jesus vai operar na sua vida. Assim como Jesus operou na vida daquele cego, eu creio que Jesus vai operar na tua vida também. Eu creio que o Senhor Jesus vai operar nas nossas vidas também. E ninguém pode impedir, nada pode impedir a operação de Deus. O apóstolo Paulo disse isso, quem me separará do amor de Cristo? Nada pode me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, a cura daquele cego foi algo extraordinário. O homem cego de nascença foi curado, recebeu a graça, recebeu o milagre, mas deu um problemão, irmãos. A Bíblia diz aqui que as pessoas começaram a perguntar, não é este aquele que se assentava e mendigava? E diziam, é este. Outro diziam, não, parece com ele. Ele disse, sou eu. Como é que você ficou curado? Aí ele explicava, o homem chamado Jesus fez lodo, passou nos meus olhos, mandou que eu me lavasse no tanque de Siloé e eu fui curado. E disseram-lhe, pois, onde é que está ele? E ele respondeu, eu não sei onde ele está. Eu não sei para onde ele foi. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Porque, irmão, sempre vai ter um tribunal dos homens. Essa é que é a dura realidade. Eu estou em constante julgamento, assim como cada um de vocês que seguem a Jesus. Nós estamos em constante julgamento. Nós estamos em constante peregrinação. Sempre vai ter alguém te julgando as suas atitudes, julgando a obra de Deus na tua vida, julgando o milagre que Deus fez. Então aquele homem foi levado para os fariseus, e os fariseus falaram assim, olha, nós queremos saber o que aconteceu com você, está todo mundo falando de você, como é que foi? E era um sábado, irmão. E no sábado, na cabeça dos fariseus, não podia acontecer milagre. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe, como vira
E ele lhe respondeu: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão, discussão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Olha que confusão, irmão, que os fariseus arrumaram. Eles ficaram indignados por Jesus ter curado aquele homem no sábado, chamaram aquele homem e fizeram uma reunião, e mandaram chamar os pais daquele homem, e começou essa conversa toda que eu li aqui. Mas você não era cego, como é que pode? Esse aqui que é o filho de vocês? É, ele é, mas quem curou ele? Como é que ele está enxergando agora se ele nasceu cego? E perguntava de volta para ele: então fala com ele, porque ele já tem idade, ele vai responder para vocês o que aconteceu. Irmão, preste atenção. Tudo isso, irmão, é porque eles achavam que aquele homem não era digno da cura. Eles achavam que aquele homem não era digno de receber o milagre. Eles achavam que aquele homem não era digno de receber a graça de Deus. Muitas vezes, irmão, se nós olharmos pela perspectiva da carne, nós vamos condenar todas as pessoas. Nós vamos dizer: como é que pode Deus fazer milagres? Como é que pode Deus perdoar? Como é que pode Deus salvar? Irmão, nós temos que crer que o Senhor, Ele é soberano e Ele faz a sua vontade. Nós somos os seus servos e precisamos entender isso. Deixa Deus agir, irmão. Glorifica a Deus se Deus estiver operando na vida de alguém. Não tenta entender por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo, por que fulano está no lugar tal, por que ciclano está no lugar tal. Isso não nos interessa. O que nos interessa é seguir ao Senhor Jesus. E quem é que levanta a questão, irmão, da vida dos outros? Os fariseus. Quem é que levanta a questão do porquê da obra que Deus está fazendo na vida dos outros? Aqueles que não estão buscando ao Senhor Jesus, mas estão buscando uma religião, estão buscando uma religiosidade falsa, estão buscando seguir um caminho que não é o caminho de Deus. E veja, irmãos, quando os pais lhe dizem: pergunte a ele. Aí, os seus pais, depois que eles disseram isso, a Bíblia diz aqui que eles temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Os pais ficaram com medo de serem expulsos da sinagoga, por isso que eles não confessaram que Jesus tinha operado um milagre na vida do filho deles. Irmão, quem não confessa Jesus, quem não acredita na obra de Jesus, quem acha que quem faz a obra é o apóstolo A, o bispo A, o pastor A, o bispo B, e quem acha que quem faz a obra é o homem, ele tem dificuldade de confessar que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. Porque ele acha que o Salvador da vida dele é uma placa pendurada aí fora, a placa da igreja. Eles acham que o Salvador da vida deles é aquele homem que pagou o preço, aquela mulher que pagou o preço. Irmão, pelo amor de Deus, quem pagou o preço foi Jesus. Nós precisamos ter esse entendimento. Aí, os pais daquele jovem não confessaram publicamente que foi Jesus que curou, que foi Jesus que fez a obra, porque eles temiam os judeus, eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Como a história que eu contei aqui para vocês hoje, tem muita gente com medo de ser expulso, de ser expulsa.
Tem muita gente com medo de servir a Deus. Por quê? Porque ele aprendeu de uma determinada maneira, ele segue de uma determinada maneira. Mas, irmão, o Senhor Jesus veio para quebrar todo o sofisma do homem. O Senhor Jesus veio para quebrar todas as filosofias humanas e para estabelecer o reino dos céus. Nós vivemos pela graça de Deus, nós vivemos pelo querer de Deus, nós vivemos pela vontade de Deus. Mas aqueles homens, aqueles pais, o pai e a mãe, se calaram e falaram: não, pergunta para ele, resolve com ele. Estava com medo de ser expulso. Por isso é que seus pais disseram: tem idade. Perguntai mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. O que os judeus queriam? Que o cego confessasse que Jesus Cristo era pecador. Porque, irmãos, quem não é de Cristo nunca vai aceitar a obra de Cristo. Quem não é de Cristo nunca vai reconhecer que quem nos resgatou da lama, do pecado e da morte foi Jesus. Eles nunca vão reconhecer isso. E respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse, e não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Olha a resposta dos judeus: tu és nascido todo em pecado. Ao mesmo pensamento que os discípulos tinham dele. Tu és nascido todo em pecado e ensinas a nós? Expulsaram ele. Expulsaram da sinagoga. Falaram: vai embora, sai daqui, eu não quero você aqui. Irmãos, preste atenção numa coisa. Tudo isso acontece com aqueles que entregam verdadeiramente a sua vida ao Senhor. Porque Jesus disse: aquele que se entrega verdadeiramente, ele vai levantar contra ele inimigos. E Jesus disse: os inimigos do homem serão os da sua própria casa, serão as pessoas próximas a ele. Por que, irmãos, que as pessoas se levantam contra? Porque as pessoas não creem na obra do Cristo. Elas não creem na obra salvadora de Jesus. Elas não creem na obra da cura de Jesus. Elas só creem pela metade. Elas só creem numa palavrinha. Elas não creem completamente. E diante desta situação aqui, ele foi expulso da sinagoga. Botaram ele para fora. Como muitos estão sendo expulsos porque estão servindo ao Senhor Jesus. Irmãos, preste atenção numa coisa. Nós não estamos aqui nesse mundo para dar resultado aos homens. Nós não estamos aqui para dar resultado para a sociedade. Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Vou voltar à palavra. Foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, irmão, que seja assim, do jeito que Deus quer, para que as obras dele se manifestem na minha vida. Mesmo que eu tenha que ser expulso, mesmo que você tenha que ser expulso, escorraçado, mas que você permaneça firme com o Senhor Jesus Cristo. Que você não abandone a sua fé, que você não abandone a sua crença no Cristo.
Eu acho muito engraçado, irmãos, os falsos profetas. Os falsos profetas fazem isso daqui que esses homens fizeram. Eles querem atribuir a nossa salvação a eles. Eles querem atribuir o milagre que Deus operou na nossa vida a eles. Então, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. O maior milagre deste mundo, eu aprendi a cantar com as irmãs da igreja, do grupo missionário de mulheres. O maior milagre deste mundo foi Jesus quem operou a minha alma manchada de pecados. Lá na cruz com seu sangue lavou. Então, irmão, quem está operando na tua vida é o Senhor Jesus. Quem está operando na tua vida não é pastor, não é pastora. Quem está operando na tua vida não é a pessoa A, B ou C, porque nós não temos poder nenhum, irmão. Quem tem poder, todo o poder nos céus e na terra é o Senhor Jesus Cristo. Então essa conversa de que, e baixo de maldição, isso tudo é mentira, irmão. Isso é tudo conversa fiada. Porque as pessoas querem manter as pessoas sob julgo, sob prisão. O Senhor Jesus liberta, mas o homem expulsa. Está expulso da sinagoga, vai embora. E a Bíblia diz, irmão, aqui, que depois que aquele homem foi expulso, Jesus ouviu que o tinham expulsado. Jesus ouviu. Expulsaram aquele que eu curei. E a Bíblia diz que disse-lhe, Jesus o encontrou. Encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Esta é a pergunta, irmão, que eu quero que você leve e que você responda para você mesmo. Você crê no Filho de Deus? Você crê que esta obra é a obra de Jesus? Você crê que esta obra é a obra do Cristo na tua vida? Você crê que você está em Cristo e que nada vai tirar você de Cristo e que nenhuma acusação, nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá, nenhuma palavra de maldição, seja de quem quer que seja, tem poder sobre a sua vida, porque você já está liberto pelo Senhor Jesus? E ele disse, e Jesus respondeu ele e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Ele se ajoelhou diante de Jesus. Como nós vamos fazer daqui a alguns minutos, nós vamos nos ajoelhar na presença de Deus. Nós vamos nos ajoelhar na presença de Jesus. Ele o adorou, ele se ajoelhou e o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem vejam e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso disseram, também nós somos cegos? E disse-lhes Jesus, se fosseis cegos não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Porque aqueles homens, irmão, eles estavam preocupados com tudo, menos com a obra de Deus. Eles estavam preocupados com tudo, menos com a ação de Deus. Agora, quem está com Jesus, irmão? Jesus, ele pergunta, crês tu no Filho de Deus? Você vive pelo Filho de Deus? Você caminha por Jesus? Você vive para Jesus? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A tua cobertura espiritual é o Senhor Jesus Cristo. A tua proteção é o Senhor Jesus Cristo. A tua cura no teu corpo físico é o Senhor Jesus Cristo. A cura na tua alma é o Senhor Jesus Cristo. A sua ida para o céu é através do Senhor Jesus Cristo. Tudo em nós, quem faz é Jesus. Nenhum homem tem poder de reivindicar a obra de Cristo. Porque a obra de Cristo, ele disse, está consumado. Então está feito. Está acabado. A obra de Jesus na tua vida é completa. Então, irmão, aquele homem pôde seguir o seu caminho, expulso da sinagoga, mas firme com o Senhor Jesus Cristo. Porque ele creu, ele ajoelhou e adorou o Senhor Jesus. Se Jesus, irmão, não tivesse na posição de ser adorado como Deus,
ele não aceitaria que aquele homem se ajoelhasse. Porque quando tinha um anjo, as pessoas iam se ajoelhar, o anjo falava, não, levanta, eu sou só um anjo, não se ajoelhe. Mas diante de Jesus as pessoas se ajoelhavam e Jesus recebia adoração, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Vou te falar uma coisa, irmão. Siga a Jesus. Não siga homem não, irmão. Não siga homem não. Siga ao Senhor Jesus. Porque se você for fiel ao Senhor Jesus até o final da sua vida, você vai receber a coroa de glória. Seja fiel a Jesus. Não caia no conto do vigário dos homens. Ainda que eles te expulsem, ainda que eles não te aceitem. A obra de Deus é maior na tua vida. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos agora. Pai Todo-Poderoso, eu quero te pedir neste momento, ó Deus, alcança, Senhor, cada uma destas vidas agora. Assim, ó Pai querido, como o Senhor Jesus manifestou as obras do Pai, do Senhor, na vida daquele homem que era cego de nascença, e deu todo esse resultado. Nós cremos, ó Pai, que todo escrito de dívida que era contra nós, foi cravado na cruz do Calvário, Pai. E nós cremos, Senhor, que o que opera na nossa vida é o Teu Santo Espírito. O Teu Santo Espírito tem operado em nós e através de nós. Pai querido, Pai amado, permita-nos, ó Deus, termos a consciência do Evangelho. Permita-nos ter a consciência que o Senhor atravessou o mal, que o Senhor cancelou o escrito de dívida, que o Senhor fez com que o preço fosse pago, com que a obra fosse consumada para a nossa salvação, para que o nosso espírito pudesse ter salvação, para que o nosso espírito pudesse ser liberto e salvo, e nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Muito obrigado por tua obra na nossa vida. Muito obrigado pela manifestação do teu poder. Amém. E graças a Deus. Você que pode bater palmas e dê glória, glória ao nome de Jesus.